Maravilha, pessoal. Vamos para mais um vídeo. Aqui quem fala é o Lenda em Movimento. Estamos aqui para conferir mais uma empresa, mais uma candidata a investida dentro da nossa carteira. Aqui nós temos diversas análises de ações, empresas, carteira exposta aqui dentro do nosso canal, conteúdos relevantes, estudos de caso e por aí vai. Então, se inscreve aqui nesse canal, não perde nenhum conteúdo, deixa o seu joinha, deixa o seu comentário sobre a empresa que nós vamos comentar hoje. E hoje vou comentar como que funciona a dinâmica dos nossos vídeos aqui, tá? Então, o que que tem acontecido? Nós temos uma carteira, essa carteira, ela é, no fundo, teórica, mas ela já está sendo colocada em prática. Nós temos aqui cerca de R$ 6.000 investidos já. Só que o que que eu tenho feito? Tenho aportado em uma empresa por vez. E aí, empresas que eu considero que a cotação por lucro está um pouco abaixo, daí a cotação está abaixo do lucro projetado, do lucro que já foi reportado, inclusive, eu pego e aporto nessas empresas, tá? Então, nós já fizemos aportes na Porto Seguro, Vivara, BB Seguridade, Grupo Mateus, e agora que nós temos aí eh, um pouco desse marasmo, onde nós não temos resultado das companhias do primeiro trimestre, o nosso papel aqui é entender quais dessas empresas que estão no ranking eu ainda não invisto. Sendo que aqui no top 10 eu já avaliei a PetroRio, está aqui em sétimo lugar. Inclusive eu dei nota para a PetroRio, deixa eu ver. Não dei, ó. Eu vou colocar aqui que é a empresa 4. Então, PetroRio, e aí eu acabei de avaliar aqui a BTG Pactual. Inclusive foi por causa da minha nota que ela foi para 15º. Mas não é uma empresa ruim. Coloquei lá a nota 3, mas é uma empresa. A nota 3 vem muito por causa da estrutura de acionária da empresa, que é muito confusa e afasta investidores. E como eu, tem esse critério forte, né, na hora de investir. Então, o que que tem faltado aqui? Nós temos 3 empresas, as outras 2 empresas nós vamos deixar para depois, mas nós temos aqui Caixa Seguridade. Caixa Seguridade, ela é a 11ª, 11ª do ranking. Caixa Seguridade é uma empresa que é uma holding, né, que atua aí no setor de seguros. Então, junto aí com ela, nós temos outras empresas que atuam no ramo de seguro, sendo que a BB Seguridade tem um negócio muito parecido, né? Mas a Porto Seguro já é um negócio muito diferente. A Rap Vida também. A Rio Brasil nem se fala. Então, o que mais se assemelha aqui é Banco do Brasil, Banco BB Seguridade e Caixa Seguridade, né? Tanto que até os negócios têm nomes muito parecidos. Nós vamos nos ater aqui à análise dessas empresas e nós vamos visualizar os resultados, tá? Então, primeira coisa legal aqui é que ela faz parte do novo mercado, tem fundação relativamente recente, dos últimos anos, e tem um bom índice aqui no Reclame Aqui também. E aí, quando nós vamos aqui, a única pedra no sapato de Caixa Seguridade, assim como o BB Seguridade, né? Tanto que quando a gente olha aqui para a BB Seguridade, olhando aqui para o setor de seguros, eu acho que ela também tem o governo on lá, né? O governo também está on aqui. É, exatamente. Porque o Banco do Brasil é quem detém a maioria das ações também. Mas, de forma indireta, o governo vai traulitar aqui nessa empresa. É uma empresa que tem um negócio muito diferente do que um banco, por exemplo. Então, certamente é uma empresa que nós podemos ter um pouco de atenção com essa empresa aqui, com a Caixa Econômica Federal liderando, assim como o BB Seguridade também tem, mas olhando para o histórico e para como a empresa funciona já há algum tempo, não é algo que você precisa se preocupar tanto assim. Free float de 20%, como está aqui, o free float subiu há algum tempo, o free float era 17% e agora está em 20%. Eles fizeram um follow-on aí, tag along de 100% na ON. Aqui os executivos,
A remuneração é bem tranquila em relação ao lucro e à receita, nada do que se comentar, né. Então, bem beleza esses pontos aqui. E aí nós vamos passar aqui para, os negócios, né, então um negócio que tem muita liquidez, 11.000 negócios por dia, né, hã, 14.000 negócios, então é uma empresa que tem bastante liquidez. Vou pegar aqui para o ano, a média fica bem parecida com os 11.000 que nós estamos observando nesse último mês. Ações emitidas, claro, teve esse follow-on, então agora são 3 bilhões de ações emitidas, quando antes era 1,2 bilhões em 2020, né. Na verdade, eles parecem que fizeram foi um follow-on mesmo, né, a ação emitida que continua a mesma coisa. E olha só, quantos investidores pessoas físicas tem nisso, né. 282.000 pessoas físicas, aqui de 2025, né. Esse número se mantém estável já há 3 anos, mas é um número muito relevante de investidores aqui, né. Aqui nós vemos a cotação, então é uma empresa que tem um IPO recente em 21, também faz parte dos IPOs aí, como o Grupo Mateus, a Unifique, Track and Field, teve muito IPO em 21, né. A empresa foi cotada a iniciais R$ 7, onde muita gente colocou muita fé, chegou a bater R$ 8,63, depois jogaram no chão a cotação, muito por causa da pandemia, para 5,11, mas quem teve paciência já viu aí suas ações se valorizarem bastante, está chegando a valer aqui seus R$ 18, pico de 19,71, onde o retorno anual beira aqui os 22% em apenas 5 anos. Então, ao contrário de Grupo Mateus, por exemplo, que tem um retorno negativo nesses 5 anos, a Caixa Seguridade tem visto um, um aumento expressivo aqui, né, muito interessante, a cotação aqui da Caixa Seguridade. A cotação por lucro está bem parelho, né, mas note que é uma empresa que foi sempre muito subavaliada mesmo pelo mercado, e agora ela está se encontrando num preço mais justo, onde o valor de mercado está aqui nos seus R$ 56 bilhões, sendo que ela foi cotada a R$ 39 bilhões. Então, é uma empresa que de fato foi avaliada com muita expectativa, depois jogaram aí o valor de mercado no chão, ficou um tempo aí valendo os seus 25, 24 bi, e aí o retorno histórico é absurdo, né? 28% em um ano, 28% anualizado, né? Então, muito bom aí o retorno de caixa. Bom, nós vamos avaliar a tabela em um momento posterior, nós vamos para a apresentação institucional e pasmem, tá? A apresentação institucional aqui é uma das melhores que eu já vi na minha vida. Impressionante. Eu não esperava uma apresentação institucional como essa de Caixa Seguridade, tá? Mas a apresentação é muito bem estruturada, muito bem explicada. Não tem como sair daqui sem entender como funciona o negócio da Caixa Seguridade, tá? Então, vamos, vamos para a apresentação. Vai. Aí. Então, aqui um pouco da agenda, né? Então, primeiro eles vêm explicando um pouco sobre a Caixa, tá? Então, como que se entende a Caixa? A Caixa é um banco que é o principal parceiro do governo federal. Então, o governo federal usa a Caixa como um principal parceiro no que tange a banco, onde os benefícios seriam pagos através da Caixa, onde, por exemplo, a população de baixa renda mantém conta aqui e usa muito a Caixa, né? Fora o processo de habitação, né? Pessoas que conseguiram acesso à moradia própria por causa da Caixa Econômica Federal. Então, é um negócio que atinge muitas famílias, 22 milhões de pessoas alcançadas por causa do Bolsa Família, 428 bilhões de benefícios sociais distribuídos em 25. Então, é um banco que gira muito dinheiro do governo federal. Então, o governo federal utiliza o banco para situações como essa, e aí, claro, né, ela se torna uma instituição financeira relevante. Não é porque ela é do governo que é uma instituição ruim, né?
Então ela tem uma carteira de crédito grande, ela tem 139 bilhões de crédito total concedido. É pouco, né, se for olhar frente à carteira de crédito, mas aí é muito por causa da população de baixa renda que acaba não utilizando o crédito assim, né? Mas tem muito ativo sob gestão. Ela tem uma presença e uma capilaridade que é muito interessante, né? Talvez seja por isso que o custo do banco como um todo seja alto, mas o governo federal está por trás da empresa e eles não estão nem aí. Então eles têm presença garantida em 98% dos municípios brasileiros. Considerando que só aqui em Minas nós temos mais de 900 municípios, é coisa pra dedéu, tá? Isso aqui é de respeitar e eles não fecham correspondente bancário, não. Os outros, eles estão pulando fora, eles estão nem aí. Estão atuando muito forte no digital, né? A Caixa não, a Caixa continua agindo com suas correspondentes lotéricas, com seus postos de atendimento, com muito funcionário, né? Funcionários como força de venda. Então, não tem jeito, tá? E o market share é enorme no financiamento imobiliário, então a Caixa tem um papel essencial na aquisição de pessoas que têm aí o sonho de conseguir a casa própria, né? E através do financiamento imobiliário. Tem 155 milhões de pessoas físicas, isso é muito grande, né? Porque você vai olhar o tamanho do Brasil, tem 210 milhões de pessoas aproximadamente, deve ter um pouquinho mais, e 155 milhões são clientes da Caixa, né? Então você pensa, é um negócio que tem muita. Para a Caixa Seguridade deve ser absurdo, né? Então, é um dos principais executores de políticas públicas do governo federal, com razão, né? Beleza. E aí nós vamos aqui com a Caixa Seguridade. O que é a Caixa Seguridade? A Caixa é uma empresa de participações que consolida todas as atividades da Caixa Econômica Federal nos ramos de seguro, capitalização, previdência complementar, consórcio, corretagem e atividades afins. Então, é o principal braço dentro desses assuntos da Caixa. Então, é como se fosse uma empresa dentro de outra empresa, assim como o BB Seguridade é lá para o Banco do Brasil. Então, eles têm um mercado de exclusividade com a Caixa até 2050, sendo que esse contrato ele é renovável, e aí eles têm aí o uso da distribuição da Caixa, da marca, dos clientes da Caixa, de oferecimento de produtos, e aí eles têm aí uma governança que a gente já viu que é interessante, tem a governança robusta, investida privada, tem eficiência, tem linhas de negócios bem verticalizadas e por aí vai. Aqui um pouco da linha do tempo, então a Caixa Seguros tem antiguidade já de atuação dentro da Caixa desde 67. E aí, em 21 veio o IPO aqui no novo mercado, onde o prazo de contrato vai até 2050. Eles têm aí algumas parcerias com a SNP Seguros e tem outras parcerias acontecendo, sendo que essa aqui da Vida e Previdência, por exemplo, chega ao fim em 2045 e esses aqui chegam ao fim em 2040. Então, isso aqui é uma coisa interessante para se ver quando chegar lá, né? O que acontece com a companhia, mas certamente eles devem fazer aí a renovação do contrato e tudo seguir como tá, né? Aqui as parcerias, né? Então é um banco que tem investidas, então eles têm algumas questões de parceria, por exemplo, com o BTG, com a Tempo, com o Icatu Seguros, com a Tóquio Marine. Então, eles têm aqui esses prazos, né, de parceria com esses parceiros e, ah, e aí cada um no seu quadrado, né? Então, eles têm parceiros também em todas as áreas praticamente aqui. Inclusive, eles têm aqui, ó, a listagem das ações, né? Olha só, eles têm 49% aqui na Icatu, né, de ações ordinárias. Então, a Caixa, ela vai ter, além das receitas das parcerias run-on, que é as parcerias dentro da Vida e Previdência, residencial, capitalização, consórcio e assistência dentro da Caixa,
eles vão ter as participações econômicas dos parceiros. Então, tudo que a Tokio Marine via aqui distribuir de dividendo, tá aqui com a Caixa, e aí vem resultados por equivalência patrimonial, e isso acaba fazendo com que o resultado seja ainda mais excelente, tá? Assim como BB Seguros também tem parceria lá com o Bradesco, se não me engano, tem o Brasil Dental, né, com a Odontoprev. Então as empresas vão dando o seu jeito para ganhar dinheiro de outras formas também, isso aqui é muito interessante. E aí aqui um pouco de market share e as linhas de negócio, né. Então, a linha que mais representa Caixa Seguridade é a linha de seguros, onde ela tem um market share absurdo para habitacional, residencial também é muito grande, e aí tem aí o serviço de assistência, vida, prestamista, então tem market shares menor, mas contribuem para o resultado final de 45% de representatividade. Aqui para acumulação, né? Então, aqui é mais para proteção e patrimonial e vida, né? Aqui é mais para acumulação dos clientes caixa, né? Então, o que que eles fazem aí de bom para fazer com que os clientes acumulem recursos ao longo do tempo, né? Então, em primeiro lugar vem a previdência, depois vem o consórcio e depois vem a capitalização. Então, a empresa tem boa representatividade aqui também, né? 28%. E aí vem as outras coisas aqui, que é a expansão das corretoras próprias, usando a rede de distribuição da Caixa, né? E aí, aqui é muito mais as equivalências, né, patrimoniais aqui da Caixa também. Bom, eles são um player 1 em seguro habitacional, então eles têm essas vantagens de ter um seguro obrigatório. Então, quando você compra uma casa, muito provavelmente isso vai vir no contrato e parte da parcela que você paga é um seguro obrigatório. Inclusive, né, eu tenho um parente próximo, eu ia falar aqui quase que abertamente, mas eu tenho um parente próximo que tem um contrato habitacional com a Caixa e provavelmente se eu for ler lá o contrato, ele deve ter lá um seguro obrigatório contratado, né? A sinistralidade é muito baixa e ela é estável, então é um negócio que rende muito, né? Eh, e aí tem a oportunidade de cross-sell com outro produto. Então, o cara vai, pô, mas você tá pegando aqui um seguro habitacional, por que que você não faz um consórcio também? Sei lá, não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas por que que você não faz? Pô, já tá aqui mesmo. Ah, as emissões mensais, então previsibilidade de receita, né? E efeito relevante de empilhamento, né? Então, 37% de market share aqui é muito absurdo e aí eles têm esse o negócio de seguros bem diversificado, né, nas linhas de fonte de receita, né. E olha que a taxa de sinistralidade é muito baixo, né, 29%, 23%, é muito tranquilo, quase ninguém aciona isso, né. E aí o histórico comprovado de crescimentos em diversos produtos, aqui os prêmios, né, então o prêmio emitido aqui em 25 teve uma queda de -5%, mas um crescimento que não vai ter como, né, vai crescer single digit mesmo, aqui é o negócio, você vai ter que ter paciência, não tem jeito. Mas se você souber esperar, você vai ganhar dinheiro junto com esses caras, como a gente já viu lá na cotação, né, já já aumentou a cotação, né, e fora a distribuição de dividendo também, né. Aqui vem os negócios de acumulação, então é o terceiro maior player em previdência. Então eles têm aqui os consórcios. Aqui cresce muito, né? 46%, 41% e 15%. Então, aqui eles conseguem ganhar numa taxa de administração mais saudável para o cliente. Eles têm uma contribuição líquida positiva. Aqui o crescimento de 21%, né, da receita operacional. E aí a previdência é o que mais contribui, mas todo mundo aí contribuindo positivamente com esses crescimentos e com a porcentagem da receita, né. Então, aqui a gente já vê um pouco do negócio diversificado, né. Então aqui é uma frente de seguros, aqui já é outra coisa, aqui já é coisa de acumulação. Então você vai vender a carta de consórcio, vai vender o título de capitalização, vai render aí vai oferecer
um plano de previdência privado para as pessoas acumularem capital. E aí é aquele negócio clássico de seguros, né? Pega esse dinheiro, a diferença vai botar para a diferença da sinistralidade vai botar para render e vai ganhar das duas formas, né? Tanto gerando mais receita quanto vendo o dinheiro render lá de forma segura, né? Aqui os negócios de distribuição, então, não tem necessidade de capital, eles têm aqui o ganho de equivalência, né? ah, de, de, de corretagem e crescimento, então eles usam muito da rede de distribuição da Caixa, né? Então, um negócio bem interessante também, um crescimento de 3% de 22 a 25. Aqui eu achei muito legal como eles mostram isso daqui, né? Será que esse Gustavo Portela é parente dos Portela, né? Interessante, né? Mas um conselho bem jovem, né? Na verdade, aqui há anos de experiência, né? E aí, aqui eles mostram os comitês. Vimos lá o que que faz um comitê, segundo a Louise, né? Então, aqui monitora os controles internos, então dão atividade para esses caras trabalharem. E aí tem aqui o Fernando Beda, que é representante dos minoritários, né? Bem interessante isso daqui. Humberto José Teófilo, né? E aí o Valdemir Bargieri, ele é membro independente aqui do Conselho de Administração da Caixa. Aí aqui vem as coisas dos desempenhos acionário, né? Então, é, é, 3 bilhões de ações ordinárias, sendo que 20% é de free float. Então, volume médio de negociação, 55 milhões de reais, é bem bom. Distribuição de dividendos acima de 90% no payout, né? Então, cresce dividendos. Então, esse aqui é um tipo de empresa, inclusive, que muitos de vocês, eu diria, gostariam de ter, porque é uma empresa que tem previsibilidade de caixa, geração de caixa, previsibilidade de geração de renda e distribui o dividendo ainda. Então, eu acho que o olho de vocês até brilha com tipos de negócio assim, né? Que consegue aumentar a distribuição de dividendo, paga muito da quantidade de lucro que a empresa lucra. Então, é uma empresa que tem um certo desempenho bom aqui na quantidade de ações, né, na cotação. Então, é uma empresa muito flat, né, muito tranquilinha, muito boa a empresa para perfis muito conservadores de investimento. Caixa Seguridade deve entrar aí no seu radar. Aqui as oportunidades, né? Então, base de clientes, né? Número de clientes aqui para cada frente, sendo que a empresa tem 157 milhões de clientes, né? Então, é muito pouco cliente ainda que tem os serviços contratados, né? Isso daqui é uma capacidade de expansão muito absurda, muito absurda para todas as linhas de negócio da Caixa Seguridade, tá? Tem muita coisa ainda. Tem empresa a alcançar que 10% em cada já é muito dinheiro envolvido, tá? É muita coisa. Então, a base de clientes da Caixa é uma das coisas interessantes para basear no que a Caixa de Seguridade ainda pode crescer no que tem de oportunidade, tá? Aí tem os programas, aí eles fazem uma estratégia comercial para alcançar novas pessoas, por aí vai. Aqui, aí eles vão dar foco para cada uma das frentes, tá? Então, aqui o residencial crescendo bastante, os prêmios emitidos aqui acima de R$ 1 milhão, né? Índice de renovação acontecendo, tempo de permanência crescendo, né? Então, tá tudo indo muito bem aqui para 2025 no âmbito nacional, mais lares foram protegidos. Aqui no cuidado com o que importa, né? Então, o ritmo consistente de emissões, né? No seguro de vida, previdência, consórcio, tudo bem também. Aqui no título de capitalização, recorde em arrecadações, né? Quase 2 bilhões. Então,
crescimento de 20% em cartas de consórcio. Teve um follow-on, né, então tá aqui a confirmação que teve um follow-on. Aí teve campanhas de descontos, promoções, né, teve prêmios. A empresa, ela é uma referência, né, interessante. Aqui como foi o desempenho dela no ano, né, então o lucro líquido avançou 15%, dividendos veio 91% de payout, quase 4 bilhões redistribuídos para os seus acionistas, receita de 5,8 bilhões, crescimento também de 13%. Então é uma empresa que consegue ficar tranquila nos seus gastos operacionais, não tem nada demais, e o ROI é altíssimo, tá? O ROI aqui é até questionável no cálculo. Aí vem as receitas operacionais, então teve uma pequena queda aqui no terceiro por 4 tri. Parece que a empresa vai ter um pouco de dificuldade nesses trimestres deste ano, dado que a gente está vendo uma taxa de juros elevada, e aí os prêmios eles acabam recuando um pouquinho. E aí, claro, vai ter aqui a receita operacional talvez recuando um pouco, mas são só projeções. Vamos olhar os resultados do primeiro tri, né? E o lucro líquido avançando 6% em relação ao tri, e 14% em relação ao ano. ROI sempre muito alto mesmo, né? E aí as participações aqui, né? Olha só como que as participações também aumentaram, né? E aí, crescimento aí do ROI, crescimento do lucro, muito bom. Aqui os prêmios, não tem como fazer milagre nos prêmios. Você vai ver prêmio emitido menos em relação ao trimestre, né? E no ano também. Isso aqui é super normal. Nós estamos vendo uma taxa de juros muito alta. Então, isso daqui fomenta menos negócios, tá? Então, quando o país está nessa draga como está, aí é menos negócio acontecendo. Ninguém vai caçar, segurar algo que já está muito caro, que já está tendo que segurar o custo de vida dele. Então, é por aí mesmo. Aqui a sinistralidade muito tranquila em relação ao ano, em relação aos trimestres. Aqui o comissionamento, tranquilo. Margem operacional crescendo, né? Isso é bom. E distribuição e variação por ramo aqui, na maioria deles, positiva, né? Aí detalha um pouco de como foi capitalização, previdência, consórcio. Não vou entrar muito no detalhe dessas coisas, tá? Aqui os negócios de acumulação, né? Crescendo também, muito bom. Aqui os negócios de corretagem, né? Beleza. Uma pequena queda aqui no anual, né? Aqui os índices de despesa administrativa em relação à receita tá super ok. Pro ano ficou estável. Despesa geral administrativa também pro ano caiu. Só por 4 que deu um leve aumento. Então, a empresa tá beleza, né? É que o lucro líquido avançou 15%, mesma coisa da geração de receita, né? Mas olha o resultado da operação e o resultado financeiro, né? Como o resultado financeiro já ajuda muito aqui, porque o operacional cresce muito menos, né? Aqui como são os investimentos deles, então, claro, muitos vão estar em pré-fixado, mas tem alguns pós, tem alguns investidos em inflação, e assim eles vão conseguindo ganhar dinheiro sobre essa carteira que eles têm, tá? E aí vem o apêndice. Então, acho que aqui a gente já chegou no que queríamos, né? Do que gostaríamos. Esse apêndice, aí ele vai mostrar um pouco da sinistralidade de cada um, ó. Olha como é baixo para todos, né? Muito tranquilo. Aqui, ó. 18% para seguro vida, 17% para prestamista, 14% para residencial, 23% para habitacional. É muito tranquilo, muito beleza, muito redonda a operação aqui da Caixa. Aí eles vão abrir por fonte de negócio, né? E aí eu acho que a gente já chega aqui ao fim, depois vem a apresentação da companhia em inglês. Então, vamos dar uma olhada aqui na tabela, como muitos da receita da companhia vem por equivalência patrimonial, eles não reportam a receita líquida aqui. Eu acho que lá para a Caixa de Seguridade acontece a mesma coisa, né? Vamos dar uma olhada? Eu acho que acontece quase a mesma coisa para a Caixa de Seguridade aqui, para BB Seguridade, né? Eles não contam nada como receita, não.
Vamos ver aqui na tabela. Exatamente, não tem receita líquida também, porque é uma equivalência patrimonial, né? Mas a Caixa Seguridade é menor aqui que BB Seguridade, né? Mas certamente é uma empresa que tem um bom crescimento sólido de lucro líquido ao longo dos anos, foi 16% ano contra ano. Ano passado foram 14%. Aí aqui geração de caixa operacional, mesma coisa. E o resultado financeiro aumentando, né? Empresa que tem caixa, tem que dar uma olhada em como funciona a estrutura de dívida, mas essencialmente não deve ter dívida, porque o fluxo de financiamento aqui é bem tranquilo e gera um fluxo de caixa livre absurdo. Paga muito provento, dividend yield relativamente baixo, mas é isso, tá? Não tem muito o que falar. Seguradores estão indo muito bem e não é diferente com a Caixa Seguridade, tá ok? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos dar uma olhada, tá? Vou dar uma olhada no resultado, mas de forma essencial, eu gostei do que eu vi, mesmo que seja uma empresa muito parecida com o BB Seguridade, mas lembrando, né? Nós temos foco em ser sócio de boas empresas. Eu não quero ser sócio de empresas ruins. Eu quero ser sócio de boas empresas. Então, BB Seguridade tinha o preço aqui um pouco defasado em relação ao seu lucro reportado, mas agora já cruzou, né? Então, estava aqui nos seus 29, né? Eu devo ter contado tipo a 33 aqui e tal, mas enfim, tá? É isso que eu tinha para falar sobre Caixa Seguridade. Muito obrigado por quem me acompanha até aqui. Esse é o Lenda em Movimento e até a próxima. Valeu!